eu aprendi a falar com o silêncio, rezar com os olhos para manter o meu povo vivo. Nas terras onde a liberdade foi plantada, as curvas do tempo que iria matar a nossa história desse chão, que iria arrancar as nossas raízes. Grilãs! Uma palavra que morde como cobra, veneno da vaidade que queima como febre. Mas eu fui uma pedra no caminho deles. A nossa herança não é mercadoria, como se a prata calasse o tambor e o ouro apagasse o brilho do quilombo. Não! Eu gritei com a garganta das minhas avós, eu berrei a dor da morte daqueles que foram jogados no porão de um navio. Dignidade não tem preço. O cafundó sempre será dos meus. E livre! Para entendermos a potência das palavras de Dona Efigênia, desembarcamos na área rural em Salto de Pirapora, na região de Sorocaba. O destino? Quilombo Cafundó, um dos primeiros a ser reconhecido oficialmente no estado de São Paulo e também certificado pelo governo federal. O espaço foi fundado há mais de 150 anos pelos pais de Efigênia, Joaquim e Ricarda Congo. Joaquim foi trazido da Angola com 12 anos, junto de outras crianças, para trabalhar nas fazendas de milho, arroz, feijão e café de Salto de Pirapora. Essas propriedades tinham forte presença no interior de São Paulo e utilizavam mãos de obra escravizadas. Ele foi rebatizado e recebeu o nome do senhor da fazenda. No trabalho, conheceu e se casou com Ricarda. Ela também foi comprada e trazida de Angola. Eles tiveram 2 filhas, Antônia e Efigênia. Elas foram responsáveis pelo surgimento de 2 linhas familiares dentro do quilombo, a Pires Pedroso e Almeida Caetano. As linhagens foram aumentando e hoje 35 famílias vivem na comunidade. São 120 pessoas no total. Há 22 anos antes da abolição, o senhor da fazenda, ele dá liberdade a 15 escravos e divide as terras. Aí Joaquim Congo vem para essa região e aqui ele se estabelece com a sua família. A árvore da tradição continuou a crescer. Marcos e Jovenil são netos de Dona Efigênia e bisnetos de Joaquim. Marcos se casou com Regina. Todos eles carregam na pele a cor da luta. Quando ele faleceu, ele tinha aqui 2 filhas, a Dona Antônia e a avó Efigênia, né? E aí, no seu leito de morte, ele pede para que elas também não deixassem de falar a língua e nem deixassem de cultuar o que ele tinha trazido, né, em relação à cultura de Angola. De acordo com o IBGE, existem 56 comunidades quilombolas em todo o estado de São Paulo. Muitas delas estão aqui no nosso interior. Mas essas terras que guardam verdades tão silenciosas ainda enfrentam muitos desafios, como a desigualdade. Muitas delas não têm água tratada, nem esgoto encanado. A taxa de analfabetismo é 3 vezes maior do que a média nacional. Um verdadeiro abismo social que escancara que a luta pela resistência ainda não acabou. Eu ainda sinto o peso das correntes na alma. Se fecho meus olhos, o barulho delas me invade
tentaram apagar a gente, como se apaga a vela. Só que esqueceram que nós somos o breu, somos preto. A gente age na escuridão até pegar fogo outra vez. E foi essa força, a força do suor de cada palmo, que fez o meu senhor perceber meu valor. Joaquim, venha cá, tenho algo para te dar. Escrita do papel do branco, com a tinta preta da esperança. O Cafundó é tão longe que nenhum medo alcança. Não vamos mais abaixar a cabeça, nem para rezar. Deus vai nos olhar nos olhos. Mas a raiz da liberdade, fincada no solo do Quilombo, enfrentaria um grande desafio: não se curvar ao vento da mentira. O espaço virou alvo de olhos frios e papéis forjados que tentavam apagar a história construída com muito sangue e suor. Eles pediam para ela plantar o milho nas terras dela que eles iam comprar. Aí ela plantava o milho e aí quando chegava na época da colheita eles vinham com papel, ela não sabia ler, não sabia escrever, eles carimbavam o dedo dela naquele papel e depois eles vinham e cercavam toda aquela área que ela tinha plantado milho e falava que ela tinha vendido aquela parte daquela terra. Naquela época lá, pessoas pretas eram largadas. É mais fácil enganar, pela simplicidade, todo mundo vinha no meio do mato. Outra vez eles vinham, pediam para ela deixar ele soltar o gado nas terras para pastar. Ela deixava. O gado se espalhava na terra, depois eles vinham e cercavam toda aquela extensão onde o gado estava pastando e dizia que ela tinha vendido também. E aí foi assim que ela percebeu que ela foi perdendo as terras. As pessoas diziam que ela morreu louca, porque ela dizia que todo mundo que entrava aqui estava entrando para roubar as terras. Mas a gente considera que ela não morreu louca, era uma realidade, né? A água do meu planto vai regar esse chão para fazer brotar a coragem, lutar pelas nossas terras, quantas vezes for preciso. Eles querem tomar o que é nosso. Chegam aqui rasgando os papéis e a história de quem construiu tudo isso. Mas o Cafundó não é só um lugar no mapa. É um território de alma. E ainda me chamam de louca, mais lúcida e impossível. Enquanto houver vida na luta, o Cafundó não se cala. Ao longo do tempo, o chão de memórias que recebeu os passos ancestrais foi sendo reduzido. Hoje ocupa uma área de 218 hectares, mas já foi 3 vezes maior. Entre todos os desafios, o Quilombo resiste, como barro moldado pelas mãos de quem um dia foi escravizado. Uma morada edificada no coração do interior de São Paulo, que abriga a coragem de ser quem se é. Não, porque a nossa avó, eu era criança, pequenininho, ela falava que a divisa do Quilombo Cafundó era o rio Sarapu. E ia lá na Quinta Pirapora. Aí a turma veio fechando, criando loteamento, que aí tem lá, em volta aqui é tudo loteamento. E nós estamos no meio, ficou no meio.
A avó Efigênia ela foi conhecida por manter essas terras. E quando houve a ocupação pelos grileiros, quem repassou para os seus filhos qual que era o limite. E no fim ela acabou dando assim, um parecer para eles, né? Que hoje eles brigaram em cima do que a avó Efigênia falava. Mas o território ele era muito maior que isso. Uma outra tradição no Cafundó é a língua cupópia, com base no quimbundo de Angola. O pelotão coçou banana, ficou banana, não coçou banana. Coçou banana. Era falado antigamente pelos escravizados para que os senhores não entendessem. O nosso Joaquim Manuel de Oliveira Congo veio de lá da África e ele que trouxe essa língua. A cupópia é utilizada para a gente falar, para outras pessoas não entender, né? A gente que veio uma tradição da gente mesmo e dos nossos descendentes da África, e a gente mantém isso com uma grande honra de a gente ter essa cultura com a gente, né? E foi através dessa linguagem que uma profecia se cumpriu em 2023. O vento que sacode as folhas do bambuzal, sempre ele me diz, um dia o rei virá. Eu imagino ele, olhos fundos, como a lua cheia, refletindo sobre o rio, pisando firme, falando com a terra a cada passo. Se eu não estiver aqui, vou deixar o canto dos pássaros para celebrar a sua chegada. Eles vão cantar o som da liberdade. O rei chegou. Então, eu fui convidada em 2022 a participar de um intercâmbio cultural em Angola. E aí eu ouvi algumas pessoas, os mais velhos, falando uma língua, né? E aí eles falavam e eu comecei a identificar que era a mesma língua, algumas palavras que o pessoal aqui falava também. E aí ele perguntou, falou, mas como que vocês sabem? Eu peguei e contei a história de Joaquim Congo, que ele tinha vindo como escravo e que ele tinha ensinado essa língua e que era falada ainda hoje. E aí eles pegaram e levaram isso para o rei. E aí ele só foi porque ele ficou sabendo que tinha uma pessoa que estava falando a língua quimbunda, que tinha o conhecimento da língua, né? E a gente conseguiu identificar que o Joaquim Congo saiu daquela região. Eu abracei a árvore que ele abraçou. Nossa, eu fico assim emocionada até hoje quando eu falo disso. Tem um pé de baobá e ele abraçou aquela árvore para entrar no navio. Eu tive essa oportunidade e o rei ele me deu a bênção lá. Aquela bênção era para todos os negros que estão aqui no Brasil e que tiveram seus antecedentes arrancados da África, para ser escravo aqui. E aí eu falei para ele, quando ele viesse aqui no Brasil, que eu gostaria muito que ele viesse conhecer o Cafundó. Um mês depois, ele estava aqui. A cupópia, língua encantada que dança pelo ar do quilombo, saiu do trono para conversar com os filhos que nasceram fora do ventre africano. Quilombo e reinado se abraçaram
como um abraço apertado de mãe. A Mãe África. Para nós foi importante, né? Que nós conhecemos as pessoas da origem nossa. A comunidade do Cafundó, ela não é uma comunidade de descendentes de escravos, né? A gente provou que nós somos descendentes de reis e rainhas. É que quando a nossa avó falou que ia descer, ela não ia alcançar, mas ia descer um rei aqui. E eu pensei que esse rei ia descer em espírito, só que ele desceu em carne e osso. Nos olhos de um jovem guerreiro, a força ancestral brilhava como nunca. Ele ficou assim encantado e ele ficava o tempo todo falando para ele: é um rei negro, é um rei negro. E aí depois a gente conversando com ele, ele falou, porque assim, ele achava que todos os reis eram brancos, ele não imaginava que existia um rei negro. O turbante da resistência hoje é coroa do lado de cá. A realeza encurtou a distância pelas telas. Só o olhar entre elas. Era o rei, saudando mais uma vez aquela que não precisa de trono para ser rainha. Osala po, majestade. Do Salatiwa. Tô com muitas saudades, rei, muito agradecida. E acredito que tudo isso veio através desse reencontro, né, que a ancestralidade nos proporcionou. Muito bom ouvir essas palavras e eu fico muito emocionado de que o trabalho que nós fizemos está a dar resultados. Saudações, majestade. Tudo bom? Saudações. Majestade, a gente sabe da profecia do lado de cá, porque a dona Regina explicou, mas conta pra gente a profecia do lado daí. Bem, na verdade, é uma tarefa que nós encontramos quando recebemos o trono, quando recebemos a espada do poder e que estaríamos a completar a vontade dos nossos ancestrais. E, na verdade, a vontade dos nossos ancestrais é naturalmente visitar os nossos filhos por direito ancestral. E é assim que passaram 36 soberanos e eu que sou o 37º com esta grande tarefa de cumprir a vontade dos nossos ancestrais. Só quando pisei o solo, a própria espiritualidade falou para mim que você encontrou os teus filhos, você encontrou as tuas filhas. E por isso que aqui esteja à vontade, não há nenhum mal que possa acontecer em você. E na verdade eu fiquei mesmo à vontade, como se estivesse nas nossas raízes. E eu penso que teremos que continuar a trabalhar. Na verdade estamos a trabalhar em 4 pilares, que é o resgate, a preservação, a valorização e a divulgação da nossa identidade cultural. Durante quase 3 séculos, o Brasil recebeu 5 milhões de africanos que foram aprisionados, torturados e escravizados. A maioria veio de regiões da Angola, mais de 60%, segundo estudos da Fundação Cultural Palmares. A história de formação do Quilombo Cafundó se entrelaça com os mesmos passos de outros quilombos do interior de São Paulo, que também lutavam por resistência. Na divisa de Salto de Pirapora e Sarapuí, ficava o Quilombo Caxambu, formado por parentes do Cafundó. Hoje em dia, a cerca que separa o território físico delimita muito mais do que o espaço, separa a história dos descendentes do Caxambu que hoje precisam brigar na justiça para reaver o espaço. Isso porque, ao longo do tempo, o território foi sendo reduzido por causa da grilagem. Então foi uma união de famílias. Então saiu muitos trabalhadores do Caxambu que iam com o Cafundó, casamento entre famílias ali, né, pessoas que conheciam, e eles foram um quilombo, formando como quilombos irmãos, né? Mantendo sempre a resistência entre os dois lados com as duas famílias.
eu tenho uma promessa, um compromisso com meu avô, que é lutar e reaver essas terras, né? E lutar até o final. Se a gente pisasse de novo nesse chão, seria acho que uma volta ao passado. O exército ancestral formado pelos descendentes do Cafundó e Caxambu passou a lutar no presente com uma arma poderosa: a cultura. O espaço Turivimba é onde o passado é costurado com fios de resistência. O Turivimba, ele surge na necessidade de dar continuidade à cultura quilombola. Ele surge a um pedido dos nossos mais velhos, para que não deixasse a história morrer, não deixasse a língua morrer e os ensinamentos morrerem. Então a gente monta uma frente de cultura, onde a gente faz, eu não gosto de falar resgate, né, mas onde a gente faz a manutenção da cultura, porque a cultura ela já vem pronta, né, o nosso papel é só dar continuidade a ela. Turivimba são 2 termos em Cupópia, onde Turi significa terra e Vimba é um diminutivo de vimbundo, que significa preto. Então Turivimba é terra de preto, território preto. O projeto recebe visitantes que mergulham nas origens dos quilombolas. Uma escola sem paredes. Um verdadeiro passeio pela história no quintal ancestral. Com essas visitas, a gente tem a oportunidade de contar a nossa própria história, né? Ter o nosso protagonismo colocado em prática. Então, a gente acredita que enquanto a gente estiver aqui falando dos nossos mais velhos, eles vão continuar vivos, né? Mesmo não estando mais aqui nesse plano. Então, essa é a missão do Turivimba, a principal missão. Dar continuidade para essa história e trazer o protagonismo o povo quilombola, né? Então, a gente tem a oficina de ervas, onde a gente fala da importância das ervas para a nossa resistência, né? Que foi um cuidado que não foi tirado da gente. A gente faz também a culinária, que é a paçoca de pilão, principalmente, onde a gente trabalha o senso de comunidade. Então, essa oficina de paçoca, ela é para exercitar esse olhar de comunidade, de família. Aí tem a oficina de tambores também, que também é uma ferramenta de resistência, né? A gente acredita que o tambor, ele é o elo de ligação da terra com o Orum, com o céu, com o sagrado, né? São vários saberes que dão força e dão um corpo forte para a gente continuar resistindo e continuar caminhando. A liberdade dança ao som da terra sacudida pelo tambor. Os mais velhos ensinam segredos que os livros não guardam. Os mais novos aprendem que herança também é tesouro. Uma grande responsabilidade a gente estar com a missão de futuramente você também ser um ancestral, né? De você também ser um griot, um mais velho que vai estar ali à frente. Mas é uma honra muito grande para mim ter essa herança ancestral de liderança, essa herança cultural, essa herança da língua. E caminhando para que eu possa futuramente ser uma mais velha que consiga trazer isso de uma forma boa para os meus sucessores. Então, a gente tem que mudar, né, as formas de transmitir o conhecimento para que ele não morra. Eu tenho orgulho de ser quilombola por causa do meu antepassado, né? A gente costuma dizer que a distância que a gente tem dos nossos ancestrais é a finura do couro, né? O Turivimba é regado com muito canto e música. Mas quando é preciso desacelerar,
eles também sabem entrar no compasso da reflexão. O silêncio da mata pode dizer muito. Andamos por trilhas que serviam de comunicação entre os quilombos. Esses caminhos a gente chama de as estradas antigas, né? São picadas, são trilhas no meio da mata que serviam para ligar uma comunidade à outra. É um caminho secreto entre o quilombo do Cafundó e de Caxambu, por exemplo, de Caxambu até Pilar, de Pilar até Fazendinha. Então eram caminhos secretos, eram caminhos noturnos, né? O que os nossos mais velhos ensinam é que eram caminhos secretos que para comunicação entre as comunidades. Assim, eram caminhos difíceis para os leigos, né? Para os griots eram caminhos que já vinham sendo desenhados de geração para geração. Os mais velhos desbravavam a mata buscando caminhos de um parente até um outro parente e ia desenhando mapas secretos, né? Desenhando mapas que eram passados de geração a geração através de falas, de cantigas, de desenhos que ficavam implícitos em marcas no corpo, alguns tipos de trança nos cabelos ou trança nos tecidos das roupas. Então eram caminhos difíceis apenas para os leigos. Para os griots e para os seus descendentes eram caminhos comuns. Esses caminhos que eram feitos de noite, que era caminho secreto, tinha que se fazer em silêncio, porque o que ia direcionar eles para o caminho certo era esse barulhinho da água. O barulhinho da água correndo, né? E a água, ela funcionava como um orientador do caminho e não deixava ninguém morrer, né? Porque hoje a gente duvida dessa água, da origem dela, se ela tá limpa mesmo, porque com tantas fazendas por aí. Mas há um tempo atrás eram águas que você podia beber, se banhar, se benzer a hora que você queria. Então a água, ela além dela direcionar, né, o caminho de uma comunidade para outra, ela trazia a vida, né, de você beber ela e não morrer de sede, né? Se curar nela, se banhar nela, né? A presença viva daqueles que vieram antes abençoa o altar da ancestralidade. É uma responsabilidade, A gente traz essa responsabilidade com muito respeito. O vô Leonel, a seu Juvenil, a seu Marcos, a finado seu Adalto, todos os que vieram antes nos ensinaram e é uma honra a gente poder manter vivo o nome deles, né? E através desse trabalho é uma responsabilidade muito grande também fazer, tendo a certeza que eles estão observando. Um griot quilombola é um guardião da memória. Faz a ponte entre o homem e o amanhã. Cada semente da fala planta a consciência através das histórias contadas. Seu Leonel tem 92 anos e ainda se emociona quando lembra da sua casa que foi incendiada pelos grileiros que queriam reduzir a história do Caxambu a cinzas. Fiquei dormindo no paizinho de milho uns par de dias. Nós em 6, num ranchinho de 2 metros, assim, em 6. 4 crianças e nós 2 velhos. Sem tempo de dormir,
sem ter nada na casa, mas nem um canecão para ir buscar água no rio, não tinha. Fiquei sem nada. Tinha queimado tudo. Ele é o alicerce da casa quilombola mantida pelo Turivimba. Para ele e todos que vieram antes, a certeza de que essa tradição cultural será mantida. Antes, os nossos mais velhos cuidavam do território, né? Para as pessoas de fora não virem aqui tomar a terra, como aconteceu com a gente, né? E hoje a gente quer fazer esse caminho inverso. Antes a gente não queria deixar eles entrarem e tomarem a nossa terra, mas hoje a gente sabe que é um direito, então a gente precisa sair do quilombo e ocupar outros lugares. No Turivimba e no Cafundó, o artesanato é moldado com a criatividade. Assim como a história, o tempo também se encarrega de entrelaçar, sem costura ou agulha, uma arte característica dos povos quilombolas, as bonecas abaiomis. É o pano que se transforma em poesia. Então, a Baiomi, ela foi a primeira boneca de pano que entrou no Brasil. Ela veio no navio negreiro pelas mulheres que vieram escravizadas. As mães, elas rasgavam a barra das suas saias e elas faziam essas bonecas para acalmar as crianças dentro do navio. Que elas choravam, elas não estavam entendendo toda aquela situação, né? E aí as mães, então, faziam essas bonecas para que acalmasse. E quando chegando aqui no Brasil, era uma forma da criança ter uma lembrança também, porque elas eram separadas. Mães eram levadas para um lado e os filhos para o outro. Então, o único elo que tinha entre mãe e filho era a Baiomi. E quando a mãe ela fazia os nós, então a cada nó que ela dava, que a Baiomi ela tem 5 nós. Então, a cada nó que a mãe dava, ela estava desejando algo de bom para aquela criança, né? E quando ela entregava, ela estava desejando o melhor dela para o filho, né? E ela pedia para que eles não esquecessem o tecido, porque era a única forma que eles iam se reencontrar, porque cada tecido vinha de um lugar da África, então a criança ela tinha que ter aquilo na mente. No Cafundó, a terra abraça o trabalho da comunidade. Cultivam vários alimentos orgânicos que nascem livres, assim como as mãos que os plantam. Todos os anos, os santos negros, Nossa Senhora e São Benedito abrem caminho numa procissão religiosa realizada na festa da Santa Cruz. Começou com madrinha Efigênia. Então, São Benedito sai na frente, porque São Benedito sempre tem que sair na frente. Eu tenho que sair na frente. Ele sai na frente e vai até a casa. Ele é o primeiro, na primeira procissão. Segunda procissão, Nossa Senhora, que vai esperar ali no arco. Aí vem São Benedito lá para cá, se encontram os dois santos juntos, aí vem Nossa Senhora e São Benedito tudo junto. Essa cultura, não gosto que, no meu entender, nunca deve acabar. Eu acho que quando a gente nasce em um berço quilombola, a gente tem muitas pessoas que a gente pode se inspirar, principalmente as mães, as vós. Então eu consigo olhar para cada mulher, para cada ancestral e pegar um pouquinho de cada ponto que eu gosto delas e tentar se espelhar em mim. Eu tenho orgulho de ser quilombola por causa dos meus antepassados, né? A luta deles, eles viveram e morreram aqui lutando. E eu também, daqui um dia eu vou embora também, né? E não vou deixar da luta deles, né? Hoje a minha voz traz o protagonismo para a cultura quilombola. Hoje a minha voz é o que traz orgulho para as crianças. Vale a pena essa luta, esse esforço? Vale. Vale porque é uma luta que não é para mim, né? É uma luta que eu vou deixar para os meus netos. Agora mais para meus netos, meus bisnetos, né? Que eu espero que eles levem essa história para frente também. Meus filhos, desse chão de barro e de batuque, me escutem.
com os ouvidos da alma. Resistir é o verbo sagrado da nossa gente. Não deixe que a senzala do preconceito nos prenda de novo. Renasçam como a liberdade da aurora todos os dias. Hoje eu vejo vocês ainda lutando pelo título da terra. A própria terra já reconheceu o trabalho das nossas mãos. O que eles mais querem? Eu não sei. Só sei que eu quero vocês inteiros de corpo e alma. Enquanto houver o tambor, o quilombo pulsa. Enquanto houver uma criança falando cupópia, o cafundó terá voz. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Onde Joaquim Congo plantou coragem. Me fortaleço com o sofrimento que eles tiveram lá atrás. Terra que Dona Efigênia regou com esperança. Negro entoou, Onde a raiz brota a história. Espaço que o axé e a fé atravessam gerações. E a gente costuma dizer que a distância que a gente tem dos nossos ancestrais é a finura do couro, né? Onde o mar da escravidão deságua na liberdade. E saber que a vitória foi conquistada. Lugar em que cada folha ao vento conversa só com quem sabe escutar. E a língua se dobra para falar com o passado. Eu sou uma porta-voz da ancestralidade. Gramática viva da resistência que reescreve os nomes de cada herói que não foram escritos. É uma honra que a gente manter essa cultura, né? Mas dessa vez com muita cor na tinta.